gostaria de falar nessa noite sobre uma igreja fiel. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite, uma igreja fiel. E 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ver o versículo 18. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18, nós vamos ver. Amém? Amém? Amém. Todos acharam? Para que acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostados, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de vinho passados, e os bois sobre o jumento. Amém. Só esse versículo. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra, aqui está, Senhor, a Tua igreja. Deus, que eu possa, Senhor, meu Deus, por misericórdia, transmitir, Deus, aquilo que Tu colocaste no meu coração, Senhor, e que eu possa fazer, Senhor, conforme a Tua vontade. Ó Pai amado, eu oro assim, agradecido em nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos mantessem a Bíblia aberta nesse capítulo aí que nós vamos falar sobre ele, e alguns versículos nós iremos ler no decorrer dessa mensagem. Então nós temos na Bíblia muitos personagens, vários personagens. Quem conhece quem foi Abigail? Todos conhecem? Algumas pessoas podem não conhecer, mas eu vou falar sobre ela e vou fazer um paralelo da vida dela, de algumas atitudes dela, sobre uma igreja fiel. E na Bíblia nós temos vários personagens que marcaram a sua época, fizeram coisas que ficaram gravadas na Bíblia para que nós pudéssemos ser instruídos, para que nós pudéssemos sermos orientados através da vida de várias pessoas. E Abigail, ela foi uma dessas pessoas, que foi um personagem bíblico que marcou a época naquela fase quando foi escrito esse livro. E o significado que diz o nome de Abigail é: meu pai é alegria. E ela era a esposa de um homem que se chamava Nabal. Nabal, o significado é loucura, é louco, é tolo. Um significado meio estranho, tinha os nomes bíblicos antigamente. E eu queria falar sobre isso, sobre uma igreja fiel, falando sobre fidelidade, falando sobre lealdade. E o que é fidelidade? Eu li lá: fidelidade é o que é fiel, o que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos. Uma igreja fiel é isso. Ela é zelosa, ela tem respeito pela organização, ela tem lealdade naquilo que crê, ela tem constância nos compromissos assumidos. Ou seja, nós cremos em algumas coisas aqui na nossa igreja conforme a Bíblia nos dita para crer, e nós somos fiéis a isso. Nós somos fiéis à Bíblia e à igreja que congregamos, não é verdade? Somos ou não somos? Somos, porque nós falamos hoje sobre a nossa igreja, o crescimento que existe. Por quê? Porque nós somos fiéis à Bíblia e Deus abençoa. E nós, quando olhamos para essa pessoa, Abigail, nós vemos que ela teve uma atitude que é uma de fidelidade. Nós podemos colocar um paralelo entre a igreja e ela. E neste capítulo aqui 25, quem não conhece a história, mas nós, lendo esse versículo, esse capítulo, nós entendemos o porquê que ela teve essa atitude desse versículo 18. Diz a história que, e a Bíblia diz que o marido dela, Nabal, era um homem rico. Ele era um homem que tinha muitas posses. Ele tinha ovelhas, ele tinha cabras, ele tinha carneiro, ele era um homem rico, como se fosse um fazendeiro hoje, com muitas posses. E o que acontece? Naquela época, os pastores, quando iam pastorear suas ovelhas, as suas cabras, eles saíam do local onde eles estavam e iam para lugares distantes pastorear. E aconteceu, e Deus quis dessa forma, que nessa mesma época, quando os pastores de Nabal pastoreavam as suas cabras, as suas ovelhas lá, Davi, ele estava fugindo de Saul para não ser morto. E ele estava habitando na região de Carmelo. E o que aconteceu? Davi, ele tinha recrutado para o seu exército, vários homens endividados, perseguidos, pessoas oprimidas, se juntaram a Davi e ficaram nessa região. E se tornou um poderoso exército. Pessoas que estavam fugindo, mas que se juntaram a Davi, e se tornou um exército. E esses homens protegiam os pastores de Nabal, as ovelhas de Nabal, e quando eles estavam pastoreando, mal nenhum acontecia a eles. Por quê? Porque o Davi e seus homens protegiam aqueles homens.
de dia e de noite, cuidavam deles, para que outros não viessem saltear eles, roubar as ovelhas, matar até mesmo aquelas pessoas. E Davi cuidava dessas pessoas. Só que ele estava distante da cidade, estava distante de toda a provisão. E um dia Davi pediu para que um dos seus homens, 10 dos seus homens para serem mais exatos, irem até a residência de Nabal lá na onde ele morava, e pedir para ele. Foi lá e falou assim: Nabal, eu estou com meus homens aqui pastoreando e eu preciso de algo para comer. E Davi mandou os homens lá e eles, com a maior educação, perguntaram lá: como é que você está, Nabal? Tudo bem? Como é que está a tua família? Tudo bem? Tudo jóia. E ele falou assim: só que é o seguinte, eu vim aqui porque Davi me enviou e nós estamos precisando de algo para comer, para beber, e eu queria ver o que você pode nos dar. E Nabal podia olhar assim e falar assim: poxa, ele me ajudou, cuidou de mim, eu vou restituir, vou dar para ele aquilo que ele está me pedindo, comida, bebida, cobertor, o que fosse que Davi pedisse para ele, era pouco pelo que Davi tinha feito. Mas para surpresa de Davi, para surpresa nossa, Nabal não fez isso. Nabal, ele pelo contrário, ele fez algo que desagradou Davi. Ele disse assim: se você ler esse versículo, a resposta dele foi muito ruim. No capítulo 25, no versículo 10, abram aí, está aberto já no capítulo 25. Olha só o que Nabal respondeu para Davi, porque Davi cuidou dele, cuidou dos servos dele, fez tudo para ele ali. Quando foi pedir uma ajuda para ele, olha o que ele fez, olha a resposta de Nabal aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes, que devorei para os meus esquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vem? Olha, ele falou como se Davi fosse um escravo, como se não fosse nada. Um homem que cuidou do seu rebanho, cuidou dos seus pastores, pede-lhe ajuda, e a resposta que ele dá para eles: eu não vou dar nada para Davi, não, nem conheço Davi, não sei quem é, ele deve ser um escravo fugido. E esse mesmo Davi, nessa mesma época, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Ele estava fugiu porque Saul queria matá-lo. E ele ficou nessa região, ele protegeu as pessoas, e olha a resposta que ele teve de Nabal. Então, meu amado, aconteceu isso. E foi uma coisa terrível, porque a resposta que Davi queria era que ele fosse suprido pelo bem que ele tinha feito. Mas pelo contrário, ele foi afrontado, os seus jovens foram mandados de volta, e Nabal disse: não vou dar nada para eles. E Davi se encheu de ira e falou para os seus soldados: cinja as suas espadas, nós vamos lá, vamos exterminar a casa de Nabal. Ele, mulher, filho, tudo que estiver lá, não vai ficar um menino de pé. Mas nesse meio tempo, um jovem ouviu aquilo ali e foi falar para a mulher de Nabal, que era Abigail. E ela fez o que está escrito no versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo, passado e pôs sobre o jumento. Sobre jumentos, minha Bíblia diz assim. Será que era muita comida que ela separou aí? Bastante, né? 5 ovelhas guisadas, né? Devia ter comida bastante ali. E um detalhe que me chama a atenção nessa atitude de Abigail foi a misericórdia, o sentimento de misericórdia que a Abigail teve do seu esposo. Porque ele era tolo, era louco. Ele falou aquilo para Davi porque todos conheciam Davi naquela região, sabia quem ele era. Mas aquele homem não quis nem saber, ele ignorou esse pensamento. E ela teve misericórdia. Ela teve misericórdia do seu esposo e falou assim: eu vou intervir nessa história. Foi lá, fez isso, colocou sobre o jumento. E essa atitude que ela teve foi uma atitude de autoproteção também. Nós somos uma igreja aqui, uma só igreja. E o que acontece? Quando um membro da igreja está passando por dificuldade, de enfermidade, seja lá o que for, nós também nos sentimos abatidos,
Nós também não queremos orar, nós não queremos visitar, nós não queremos interceder pela vida dele, para que ele possa sarar, para que ele possa estar firme, para que ele possa caminhar conosco. A mesma atitude teve Abigail nesse instante. Ela teve misericórdia do seu esposo, porque ela sabia que ela ia ser exterminada. Ela sabia que Davi viria contra eles com fúria. E a atitude que ela teve foi: eu vou interceder, eu vou intervir nessa história. Ela foi lá, pegou aquelas comidas e falou assim: eu vou mudar essa história, eu não vou deixar do jeito que está. E nós veremos aqui qual a atitude e outras atitudes que nós devemos ter, a posição que nós devemos ter perante quem? Perante o pecador, perante o Senhor Jesus e perante os servos do Senhor. Com essa atitude que Abigail teve de intervir na história, que Nabal já estava condenado, porque quando ele falou assim: eu não sei nem quem é Davi, não conheço ele, eu vou tirar o pão dos meus tosquiadores e vou dar para ele? Não vou. Ele entendeu que o que era dele era dele. Ele não devia nada a Davi e não daria nada a Davi. Mas a sua esposa entrou no negócio, Abigail entrou no negócio. Aqui demonstra o que a Bíblia fala, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com os seus lábios. Mas isso é para falar outra hora. Nós vamos falar o relacionamento, o paralelo que tem entre Abigail e a igreja do Senhor. A posição que nós devemos ter. A posição que nós devemos ter em relação ao pecador, que aqui é representado por Nabal, é um sentimento de misericórdia. Porque o pecador, o que acontece? Ele é abençoado com a vida. Deus dá vida para todos. Mas quantos que recebem a Jesus? Poucos entendem isso. Poucos sabem que Jesus é Senhor. Aí você fala assim: vamos fazer a relação de quantos creem no Senhor Jesus no Brasil e quantos não creem. Os que não creem são a maioria. Por que é a maioria? Porque não tiveram esse entendimento. São abençoados com a vida, com fôlego de vida, mas não entendem que Jesus é Senhor. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos ter misericórdia, assim como a Abigail teve misericórdia do esposo dela. E ela sabia que ela ia morrer também. E por isso, quando eu digo assim, que uma parte do corpo da doente tem que cuidar. Porque se não cuidar, aquele mal pode ir para todo o corpo. Você pode perder a sua vida, por causa do mal que começou no dedo. E a Abigail, ela separou muitos alimentos, e foi lá levar para Davi. E a igreja fiel, ela tem que fazer isso: levar para as pessoas o pão, o vinho, levar comida, alimento. Porque o pão, quem é o pão que nós confiamos? Em que pão nós confiamos? Jesus disse: eu sou o pão da vida. É nesse pão que nós confiamos. E esse pão que nós devemos levar. Aqui era alimento físico. Levou 2 doses de vinho, comunhão. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos fez uma aliança que nós tínhamos perdido. Ela foi levar o vinho lá para aquelas pessoas, ouvirem risadas, bastante alimento para o corpo, para se manter de pé. Aqueles homens eram guerreiros, eram um exército e precisavam disso. A igreja fiel sempre vai interceder pelo pecador e suplicar ao Senhor pelo perdão dos pecados, pela salvação da sua alma, salvação da alma daquelas pessoas. Você ora para aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós oramos aqui e pedimos para que Deus nos dê pessoas. Essas pessoas é o que a igreja tem que fazer. Olha o versículo, vamos ler o versículo 24 e 25, que a Bíblia diz sobre isso. Olha, ela pegou aqueles alimentos e foi em direção a Davi. Ela foi em direção a Davi. Chegando lá, ela fez, olha, no 24: e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, seja minha a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele o nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Ela foi lá, se prostrou aos pés de Davi e disse que o problema era dela, sendo que ela nem estava perto. O problema era Nabal, o marido dela que era louco, que falou aquelas coisas. Mas ela foi a Davi e disse: seja minha essas transgressões. A gente tem que fazer esse papel. Ainda que não seja o seu errado, mas interceda pelo que está, sem conhecer Jesus. Peça para que Deus
visite o incrédulo para que ele reconheça Jesus como Senhor. O juízo já estava decretado para a vida dela, e ela foi lá interceder, como se fosse ela que tivesse falado tudo aquilo lá para Davi, dos moços de Davi. Ela ficou sabendo depois, e por isso que ela foi atrás. Estava decretado a morte, estava decretado que aquelas pessoas seriam exterminadas. E o exemplo de intercessão que nós vemos na Bíblia é quando Abraão também intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ele começou com 50, se tiver 50 aqui, livre esse povo. Ele foi diminuindo, não tinha um justo sequer naquele lugar. Mas ele não se preocupou em saber quantos tinham. Ele foi lá e orou: Senhor, livra pelo menos se tiver 50 justos nesse lugar. E foi exterminado, porque não tinha. E nós devemos fazer isso, interceder, mesmo que você entenda que deve falar assim, para você, nosso entender, para o meu entender, eu posso falar, não tem jeito mais, mas quem é que sabe se tem jeito ou não? Só Deus sabe, meu amado. Só Deus sabe quem está perdido e quem não está. Cabe a nós, como igreja do Senhor, dizer: eu vou orar, eu vou interceder, eu vou me colocar na frente, para que aquela pessoa chegue ao entendimento de Jesus, entenda que Jesus é Senhor, receba o sacrifício de Cristo. Ela foi lá e ofereceu ofertas de adoração ao Senhor, ofereceu Davi. E nós, como igreja, nós devemos fazer isso: orar, jejuar, se integrar, ir em vigílias, clamar pela misericórdia do Senhor pelas vidas. Se você já tem entendimento, se você é salvo em Jesus, ore por aqueles que não são. Olha o versículo 27 que ela fala: e agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Dê aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Ou seja, ela levou tudo aquele mantimento e falou assim: olha, Davi, isso aqui eu trouxe para os seus jovens. E às vezes nós não podemos de repente dar um alimento, nós não podemos dar uma casa, alguma coisa que ela precisa, mas nós podemos orar, não podemos? Para que Deus abra as portas, para que Deus derrame bênção sobre aquele necessitado, sobre aquele que ainda não conhece a Jesus, sobre aquele que está perdido neste mundo, digno da morte. Porque aqueles que não conhecem Jesus são dignos de morte. E não é morte física, meu irmão, é morte espiritual, morte de segregação, distância do reino dos céus. Porque aquele que morre sem Jesus está destinado à perdição eterna. Vida eterna com Jesus, só através de Jesus, não existe outro meio. Outra posição que nós devemos ter como igreja é a posição que Abigail teve em relação ao Senhor Jesus. Você fala assim: mas Jesus não estava naquela época representando Davi, representado por Davi. A igreja fiel é aquela que se humilha diante do Senhor, desce da sua posição e se prostra para o Senhor com temor no coração. Nós devemos chegar-nos a Deus com humildade, se humilhando na presença dele, dizendo: ó Senhor, tu és o meu Deus, tu és o dono da minha vida. Não tenho mais eu vontade, mas tu é quem rege, tu és quem diz o que eu devo fazer. O 23 que eu li e vou reler: vendo pois Abigail a Davi, apressou-se e desceu-se do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Olha o que ela fez: desceu, prostrou-se sobre o seu rosto e inclinou-se sobre a terra. Para Abigail naquele momento, Davi era só o rei, mas ela sabia o poder que ele tinha. E nós sabemos o poder que nosso Deus tem. Nós cantamos nesta noite que nada é impossível para Ele. E quando nós oramos, nós nos prostramos aos seus pés, nós descemos ao nível que nós somos mesmo. Deus aqui, nós aqui. Ah, mas não estamos vivendo nada, não. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é todo suficiente em nós. Somos pecadores, caminhando a cada dia mais e mais para que pudéssemos chegar no céu. Salvo por Jesus Cristo, mas pecadores ainda, enquanto estivermos nessa terra. A igreja fiel reconhece o Senhor Jesus Cristo, bem como a justiça e a santidade. Versículo 28. Perdoa-nos, perdoa, pois a tua serva está transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não te achaste mal em ti por todos os teus dias. Ou seja, ela reconhecia Davi, que Davi era bom, que Davi era um homem que cuidava das pessoas,
Então nós devemos reconhecer o nosso Deus como um Senhor bom nas nossas vidas. Porque Jesus foi questionado, bom é Deus. Bom é Deus que ensina o pecador no caminho que deve andar. Por isso que Deus é bom. Nos ensina a cada dia, nos conduz, nos direciona. A igreja fiel reconhece as profecias sobre o reinado eterno do Senhor Jesus. Versículo 30, olha que ela falou. E há de ser que, usando o Senhor como o meu Senhor, usando o Senhor Deus como o meu Senhor, que era Davi, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te vier estabelecido como chefe sobre Israel. Ou seja, Davi tinha sido ungido, mas não tinha tomado posse, porque Saul queria matá-lo. Mas Abigail falou aqui, e há de ser que, usando o Senhor, nosso Deus, como o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então ela disse que Davi seria rei, mesmo ele não estando reinando. Depois o Senhor Jesus agrada da igreja fiel, e em breve a exaltará por humildade, por sua sabedoria e por perseverança em realizar a obra e por seu testemunho diante do mundo. Nós somos fiéis a Deus, nós damos testemunho ao mundo sobre essa fidelidade. O versículo 32 e 33, vamos ler. Diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito é o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, de que minha mão me salvasse. Ou seja, ela intercedeu para aqueles homens, e Davi reconheceu a Abigail como uma interventora. Por quê? Porque Davi ia lá matar todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam na casa de Nabal. Mas Abigail foi lá e interviu na história, e ele reconheceu e disse: bendito és tu, que veio até aqui e me deu este conselho. Davi era um homem de guerra. Quando ele saiu lá do seu acampamento, ele saiu com a certeza que iria matar todas as pessoas. Mas Deus usou Abigail para intervir na história. E ele falou: bendita és tu, mulher, que vieste até mim, me dando conselho. Era sábio ou não era essa mulher? Deus usou ela ou não usou ela? Assim Deus quer usar nossas vidas como igreja fiel a Ele. Assim Deus quer usar esta igreja, a igreja do Senhor na terra, para abençoar outras vidas. O Senhor Jesus se agrada e recebe ofertas da igreja fiel, pois elas são a expressão do desejo do seu coração. Nós damos ao Senhor aquilo que o Senhor já nos deu. Se você dá adoração a Ele, é porque Ele te deu fôlego de vida. Se você ama o seu irmão, é porque Jesus te chamou primeiro. Se você ora por alguém, é porque Jesus já orou. Então nós fazemos só aquilo que Deus já nos deu. Olha o versículo 35 que fala: então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, e vês aqui que eu tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Ou seja, Davi recebeu aquela oferta de Abigail e falou: vai em paz, porque eu recebi aquilo que você me deu. Ou seja, Deus também faz isso. Quantas orações você já fez ao Senhor e Ele já respondeu? E por que Ele respondeu? Porque você é fiel a Ele e Ele é fiel a ti. E a Bíblia fala: ainda que nós sejamos infiel, Deus permanece infiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Então, meu amado, nós damos para Deus somente aquilo que Deus já nos deu. Porque se você dá alguma coisa, se você achar que é bom, você tem que agradecer: ó Deus, obrigado, porque eu estou te dando isso, porque é o Senhor que me deu. Ah, mas eu oro muito, eu prego muito, eu falo, porque Deus te deu. Recebeu do Senhor e do Senhor deu. Ela deu para ele porque Deus tinha abençoado a vida dela. Ainda que tivesse um homem louco ao seu lado, Nabal era louco, mas tinha uma mulher sábia ao seu lado. E por isso tem esse paralelo. A igreja fiel dá ao Senhor aquilo que Ele deu para nós. E tudo quando nós demos a Deus é porque Deus o primeiro. O versículo diz que o Senhor recebeu aquilo que Davi recebeu, aquilo que Abigail tinha dado para ela, porque Deus tinha dado antes. O Senhor Jesus tomará a sua igreja um dia, quando o juízo de Deus for executado, e fará dela a sua esposa permanente. Olha o versículo 39 que diz:
E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor. Ele está dizendo aqui: bendito seja o Senhor porque Nabal morreu. Vamos ver o versículo: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Amém? Quando Abigail, ela fez tudo isso, quando ela levou aquele alimento para Davi, ela não falou para Nabal: Nabal, eu posso fazer isso? Não. Ela foi lá, pegou, juntou, colocou no jumento e levou. Ela só foi falar para Nabal no outro dia. Porque quando ela voltou, que ela falou com Davi, Nabal estava embriagado. Além de Nabal ser uma pessoa meio destemperada, ele bebia. E quando ela voltou, ele estava embriagado. Ela não falou para ele, só foi falar no outro dia o que ela tinha feito. E só por isso Davi não tinha exterminado a fazenda, os familiares e tudo que existia na casa de Nabal. E aí ela falou para ele, ele teve um choque. Ele ficou 10 dias doente, como se fosse em coma, e depois de 10 dias morreu. E no versículo 39 ele diz: sabendo que Nabal morreu, Davi diz: bendito seja o nome do Senhor, porque ele não precisou derramar sangue daquele lugar. E depois ele tomou Abigail para si. E o que é isso? O Senhor Jesus um dia voltará. Você crê nisso, meu irmão? Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Você é a igreja do Senhor? Então você vai para o céu e ele vai voltar para te buscar nessa terra. E Abigail foi isso que aconteceu. Paralelo novamente, ela representa a igreja do Senhor. Davi teve misericórdia, despedida. Depois que o marido dela morreu, ele foi lá e buscou ela para ter ela como esposa para sempre. E Abigail foi ser esposa de Davi. Ela e as suas moças foram junto com ela. A outra posição que a igreja deve ter relacionada a Abigail é em relação aos irmãos, os servos do Senhor. Vamos ler o versículo 41 agora. Diz assim a palavra do Senhor: então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Davi queria ela como esposa. E olha o que ela fala aqui: então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis-me aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Nem eram os pés do rei, eram os pés dos criados dele. Jesus fez isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele se humilhou. Ele era o próprio Deus ali. E aqui a Abigail faz a mesma coisa. Eu vou lá para lavar não os seus pés, Davi, mas os pés dos seus criados. Ela assumiu uma posição de humildade diante dos demais. Ela não se julgou, falou assim: olha, está vendo, eu livrei Nabal, Davi me trouxe como esposa, agora quem vai mandar aqui sou eu. Abigail, a Bíblia fala que ela era formosa, mas ela era muito mais inteligente. Ela entendeu o que Deus estava fazendo na vida dela. E por isso nós podemos fazer um paralelo entre Abigail e a nossa igreja. Nós temos que ter humildade, nós devemos ser submissos, nós devemos olhar para Deus e falar: Senhor, qual é a tua vontade? Nós oramos e falamos hoje, essa noite, Romanos 12. Nós devemos nos conformarmos com este mundo, mas mudar este mundo através do nosso entendimento, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja do Senhor faz isso. Ela ora e pergunta: Senhor, o que tu quer que eu faça? E Abigail assumiu essa posição. As pessoas, nós devemos, na qualidade de cristão, entender que o pecador está perdido e nós somos salvos. E nós não somos melhor em nada que eles por causa disso. Só somos porque entendemos que Jesus é Senhor. Não é verdade? O que nos faz melhor é Jesus. Tirou Jesus, não presta mais nada. Sai Jesus das nossas vidas, acabou. Voltamos aos velhos homens, aos velhos costumes. Então, quando nós temos Jesus, nós temos humildade, nós nos preocupamos uns com os outros, olhamos para o mundo e vemos que elas estão perdidas e nós temos misericórdia deles e nós vamos intervir. O servo fiel tem um coração cheio de amor para com o Senhor e para com os irmãos, se preocupando sempre uns com os outros, preferindo as vontades uns dos outros do que as nossas próprias. Porque lavar os pés significa servir de todo o coração.
Servir de todo o coração. Uma certa vez entrou um homem lá na igreja de São Bernardo, mendigo de rua. Me veio à mente agora. E aí estava encenando a peça lá do Jesus lavando os pés. E ele falou: quero que lave meus pés. Pensa você sair da sua casa, tomou um banho, chegou na igreja bonitinho, todo cheirosinho, senta aqui. Aí vamos fazer uma peça aqui, vamos lavar os pés. Aí entra aquele homem lá, fedendo, sujo, 10, 20 dias, um mês, sei lá quanto tempo sem tomar banho. Ele entrou por aquela porta lá e falou assim: eu quero que lave meu pé também. E aí, o Jesus representando ali, era um membro da igreja. E aí, o que vai fazer? Não, você não faz parte da peça. Entrou lá e sentou lá e eu quero que lave meus pés também. Meu irmão foi lá, lavou os pés dele. Ficou uma meia hora ali lavando o pé, mas lavou. Tirou aquelas carrangas que tinha lá. Humildade, meu irmão. Olhou e falou assim: eu vou fazer. Aquele mendigo, eu não sei depois do fim deu, mas eu sei que é o seguinte: ele entrou lá. E a Bíblia falou isso. Eu vou aí para cuidar dos seus criados, lavar os pés dos seus criados. Jesus, ele era o mestre, ele era o dono da verdade. E ele falou assim: vou lavar os seus pés. E Pedro falou assim: não, se eu não lavar os seus pés, não tem para lavar o corpo todo. Pedro falou. Humildade, meu amado. Olhar para o irmão e falar assim: olha, eu não sei o que você está precisando. Se está precisando, mas eu estou contigo. Lado a lado, vamos caminhar essa igreja de Diadema, São Bernardo, Mariporã, aonde Deus nos mandaram, dar lado a lado, com humildade, olhando que Cristo fez isso por nós. A igreja do Senhor tem que ter humildade, olhar para as dificuldades e falar assim: o Senhor está conosco. É Ele quem batalha a batalha, é Ele quem guerreia esta guerra. E nós devemos entender que o Senhor está neste lugar. Amém? E Ele quer que nós sejamos isso, fiéis a Ele, fiéis uns com os outros, leais a Deus, leais uns com os outros, olhando que nosso compromisso é com Deus e com a igreja do Senhor aqui na terra. Porque se nós nos comprometermos só com Deus, nós não vamos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã. Compromisso com Deus, lealdade com Deus, fidelidade uns com os outros, e a igreja prospera, e Deus abençoa. Aqui era para ser exterminada, mas Abigail interviu, e nós devemos fazer a mesma coisa. Em referência ao nosso irmão, em referência a Jesus, que é o nosso Senhor, em referência ao pecador. Se posicionar e falar assim: eu vou ser fiel a Deus, vou fazer tudo isso. Vou interceder pelo pecador, vou me render aos pés do Senhor, me humilhar, ser submisso à vontade do Senhor. E ao meu irmão eu vou amar, como Jesus me amou, como Deus me amou. Porque um dia o Senhor vai vir buscar a nossa igreja, vai vir buscar a igreja dele. E nós queremos ouvir o que está escrito nesse capítulo aqui, no 25, no 32 e 33. Eu vou ler de novo, para finalizar. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me estorvaste de vir sangue, que a minha mão me salvasse. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito teu conselho, bendito és tu. Eu quero ouvir naquele dia: bendito Newton, bendito Igreja Batista Missionária Nova Jerusalém. Bendito, vinde possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Eu quero ouvir isso naquele grande dia. E assim Abigail, ela interviu na história, ela foi a intercessora naquele momento, e nós, como igreja do Senhor, devemos ser a mesma coisa. Quando você pode perguntar? Todos os dias. Em que lugar? Em todos os lugares, em todos os tempos. Enquanto Deus nos der fôlego de vida, devemos ser isso. A igreja do Senhor, fiel à palavra dele e fiel à igreja dele nessa terra. Amém. E a palavra do Senhor vai arder em nossos corações, e nós seremos benditos, benditos de Deus. Amém. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e aquilo que eu não consegui transmitir, eu gostaria que os irmãos lessem esse capítulo 25 de 1 Samuel, para entender bem essa história. Existem pecadores em todos os lados, existem pecadores perdidos, até mesmo nas nossas famílias, que ainda não conhecem Jesus.
E Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, para que eles entendam que Jesus é Senhor de todas as coisas. Amém?